Olá, meu nome é Gabriela. Eu faço parte do grupo que vai falar sobre enfermagem no manejo de arritmias cardíacas, quais são os cuidados e as intervenções que a gente precisa ter. E o meu grupo também é composto pela Júlia e o Felipe do 8º noturno de enfermagem. Então, começando com uma breve introdução ao nosso tema, o que são arritmias cardíacas? As arritmias são o resultado de um distúrbio na condução elétrica do coração. Esse distúrbio pode ser classificado como uma taquiarritmia, que é quando os batimentos cardíacos estão acima de 100 batimentos por minuto, ou bradicardia, que é quando o batimento cardíaco está abaixo de 50 batimentos por minuto. E as arritmias cardíacas, elas são uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, estima-se que só em 2022, aproximadamente 400 mil pessoas vieram a falecer devido a complicações em quadros de arritmia. E muitas vezes essa doença ela também vem associada com outros fatores, como por exemplo o tabagismo, o sedentarismo e a obesidade. Continuando, além dos princípios básicos mencionados, é muito importante salientar que o ECG, que é o eletrocardiograma, é um exame fundamental para determinar se o paciente está ou não com arritmia, e ele deve ser feito por um profissional capacitado dentro do ambiente hospitalar. Então, justificando o nosso trabalho, por que a gente pensou em fazer ele voltado para os enfermeiros? Porque os enfermeiros são os profissionais que mais passam tempo com os pacientes dentro do contexto hospitalar, principalmente. E devido a isso, eles são os profissionais que mais estão propensos a identificar uma doença precocemente, como ele está ali constantemente manipulando o paciente e tudo mais, para prestar os cuidados de enfermagem. Dessa forma, se o profissional de enfermagem estiver devidamente capacitado para interpretar o ECG corretamente, ele vai poder prevenir possíveis complicações que poderiam, inclusive, levar o paciente ao óbito. E qual que é o nosso objetivo? É evidenciar a relevância desse profissional no manejo das arritmias cardíacas e na prevenção da mortalidade que essa doença pode causar. Que, como a gente viu, aqui no Brasil, os números não são pequenos. Então, justificando o nosso trabalho, por que a gente pensou em fazer ele voltado para os enfermeiros? Porque os enfermeiros são os profissionais que mais passam tempo com os pacientes dentro do contexto hospitalar, principalmente. E devido a isso, eles são os profissionais que mais estão propensos a identificar uma doença precocemente, como ele está ali constantemente manipulando o paciente e tudo mais, para prestar os cuidados de enfermagem. Dessa forma, se o profissional de enfermagem estiver devidamente capacitado para interpretar o ECG corretamente, ele vai poder prevenir possíveis complicações que poderiam, inclusive, levar o paciente ao óbito. E qual que é o nosso objetivo? É evidenciar a relevância desse profissional no manejo das arritmias cardíacas e na prevenção da mortalidade que essa doença pode causar. Que, como a gente viu, aqui no Brasil, os números não são pequenos. E aí, pessoal, eu sou o Felipe e vou estar apresentando o primeiro estudo, tá? Esse estudo, ele foi publicado em 2019 por Ribeiro de Barros. Esse estudo, ele teve como objetivo avaliar tanto enfermeiros quanto técnicos de enfermagem, tá? Esse estudo, ele foi realizado em um hospital privativo da cidade de Curitiba, onde foi levantado um questionário com 13 questões de múltipla escolha, onde era avaliado questões como o preparo no manejo desse exame, né, do eletrocardiograma, o posicionamento dos eletrodos e do paciente e a importância da interpretação na segurança do paciente dentro desse contexto. Dos resultados obtidos, 73% dos profissionais relataram saber o preparo e o posicionamento ideal dos eletrodos para esse exame. 17% desses profissionais relataram ter dificuldade quanto à interpretação desse exame. 22% apenas relataram saber parcialmente a interpretação do exame. E 95% dos avaliados reconhece a importância do conhecimento do eletrocardiograma para a segurança do paciente. Mas
Apesar disso, dentro do estudo foi levantado que muitos profissionais ainda têm muita dificuldade em relação à diferenciação dessas ondas dentro da leitura do eletrocardiograma. Bom, eu vou falar sobre o segundo estudo que foi analisado pelo nosso grupo. Foi um estudo de caso de 2022 que analisou 140 prontuários de uma emergência cardiológica, né? Desses prontuários foram feitos alguns diagnósticos de enfermagem. Os mais comuns foi risco de infecção, processo cardíaco prejudicado e alterações na perfusão tissular. As principais intervenções para esse diagnóstico foram monitoramento contínuo dos sinais vitais e avaliação da dor torácica. Mas, com esses diagnósticos e as intervenções dadas, pôde-se perceber que as anotações eram superficiais e nem sempre a intervenção estava realmente relacionada com o diagnóstico. Isso ressalta e reforça que o profissional precisa ser mais orientado e mais qualificado para avaliar arritmias e problemas cardiológicos no paciente. A equipe de enfermagem conseguir reconhecer alterações em um eletrocardiograma está diretamente ligado com a redução de mortalidade, né? Porque nós somos o primeiro contato do paciente e somos quem está na linha de frente. Fora isso, o enfermeiro que tem capacitação em domínio para realizar e entender um eletrocardiograma vai fortalecer sua autonomia também, tanto para o paciente quanto para a sua própria equipe, né? Isso vai fazer com que o enfermeiro possa ter decisões muito mais assertivas. O Corém, ele até permite que o enfermeiro faça a solicitação desse exame do eletrocardiograma, desde que isso possa ser feito, né, na instituição que aquele profissional trabalha. Mas isso prova mais uma vez que o enfermeiro tem sim capacidade para reconhecer quando o paciente precisa fazer um eletrocardiograma e para conseguir entender qual que é a alteração que ele apresente. Então, para concluir, né, esse manejo das arritmias cardíacas precisa de um conhecimento científico e técnico por parte da equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro, né, que é o principal que a gente está falando aqui. Com isso, pode ser aplicado treinamentos, protocolos assistenciais e até mesmo um incentivo para contribuir à melhora na qualidade da assistência daquele profissional para o paciente. O enfermeiro sempre tem que atuar de maneira integral, considerando sempre a questão psicobiológica, psicossocial e psicoespiritual do paciente que está na situação de emergência. Então, por mais que o enfermeiro realmente precise identificar alterações no eletro, precisa saber quando solicitar um eletro para o paciente, a gente tem que considerar todas essas outras questões também. Se o paciente já é cardiopata, se o paciente tem marca-passo, se já fez algum procedimento, se já infartou alguma vez, enfim. Cada paciente tem as suas questões, né? E isso também precisa ser levado em consideração. E é isso.